Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje a gravarmos mais esse outro pequeno vídeo. Hoje vamos falar a respeito conhecendo a verdade. O tema desse vídeo hoje vai ser e está sendo conhecendo a verdade. Como assim conhecendo a verdade? Eu passei, meus irmãos, 6 anos preso em uma gaiola chamada Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal Chama Viva do Espírito Santo. Eu estava preso em uma casa de pedra, onde o Pai não habita. No livro de Atos, capítulo 7, 48, lá está escrito assim: que Estevão lá revela para os saduceus, sacerdotes e escribas: o Altíssimo, o que criou os céus e a terra, não habita em casas, construções feitas por mão de homens, porque nós é que somos a casa, a construção, o santuário, a morada do Espírito do nosso Pai. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, está escrito assim: o Pai que fez o mundo, criou os céus e a terra, e tudo o que nele há, não habita em construções feitas por mão de homens. Então, meus irmãos, eu estava lá dentro preso, porque eu não conhecia a verdade do nosso Pai, do Messias. E quando eu li essa passagem, lá nas sinagogas, nas religiões, na igreja de pedras, às vezes eu me perguntava: se o Pai não habita aqui dentro, nessas casas, construções, o que é que nós estamos fazendo aqui dentro? Nessas casas de pedras. Aí os irmãos vinham, os líderes religiosos, mentirosos, falsos, que são lobos disfarçados de ovelhas, vinham e diziam assim: não, irmão, é porque nós temos que congregar. A igreja tem que estar reunida. Ele usa muito, meus irmãos, essa passagem de Hebreus capítulo 10, 25. E não seja como outros que deixaram a vossa congregação. Aí eu te pergunto, meus irmãos, minhas irmãs, qual foi a fundação, qual foi a denominação, qual foi a igreja de pedra que o Messias construiu? Ele deixou construída. Qual foi a denominação, as igrejas de pedras, religiões que os apóstolos fundaram, construíram? Quando eu conheci a verdade, meus irmãos, eu comecei a examinar as escrituras sagradas com entendimento, no espírito, não mais na carne, através de homens. Porque no livro de 1 Coríntios está escrito assim, ó, que o Espírito do Pai é que nos guiará no caminho da verdade. O Espírito do nosso Pai é que nos guiará no caminho da verdade, meus irmãos. Não é o homem que nos guia, porque o Messias disse, se eu não me engano, é Mateus capítulo 23, pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão na mesma cova. Ambos cairão, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quando o Messias disse assim, ó, pode um cego guiar outros cegos? Quem é esse cego que hoje é guia? Que se intitulam pastores, se intitulam mestre? São esses líderes religiosos, meus irmãos. Eles são guias cegos. Pode guiar outros cegos? Esses outros cegos que o Messias quis se referir e se refere são nossos irmãos, nossas irmãs que estão seguindo esses homens cegos. Porque um dia, meus irmãos, eu era cego. Eu segui esses homens cegos, esses guias cegos. Porque eu não conhecia a verdade, meus irmãos. E hoje eu conheço a verdade do Pai do Messias. Então, congregação, meus irmãos, é uma reunião de irmãos. Eu posso chegar em uma farmácia e encontrar ali meus irmãos que estão no mesmo caminho do Pai do Messias, anunciando a verdade, no mesmo amor, no mesmo espírito, no mesmo entendimento. E ali é uma reunião entre eu e os irmãos na farmácia. E ali nós começamos a falar, a anunciar, a repartir o pão, a nos alimentarmos com o pão da vida,
com a água da vida, que é o Messias. Ali é uma reunião de irmãos. Não precisa, meus irmãos, você ficar dentro de um templo religioso, preso por esses guias cegos que estão te enganando. Ali, irmãos, não é congregação. Ali é para eles te roubarem o seu dinheiro. Como é que você trabalha, meus irmãos, minhas irmãs, o mês todo? Ganha seu salário ali, suado, que você batalhou durante o mês todo, para sustentar sua família, para pagar suas contas. Você ainda tem que tirar 10% para dar a esses homens que não fazem nada. Fico só ali, sendo sustentado por vocês, que não conhecem a verdade. Eu, meus irmãos, não conhecia a verdade. Eu trabalhava o mês todo e dava 10% do meu salário para esses homens. Aí eles faziam assim, mas para a obra de Zeus. Peraí. O nosso pai é espírito. Para que nosso pai vai querer dinheiro, se ele é espírito? Este mundo não é do pai nem do Messias. Se o pai não habita em casas feitas por um mundo de homens, em construções, quem é esse Deus que habita lá dentro? Que pede dinheiro? O diabo também, meus irmãos, é espírito. Para que o diabo quer dinheiro, se ele é espírito? Pensa, meus irmãos. Analisem. Então, quando eu comecei a ler o livro de Malaquias todo, sobre o capítulo 3 todo, eu percebi e vi, meus irmãos, que dízimo não era dinheiro, não é dinheiro e nunca vai ser dinheiro. Dízimo e ofertas eram alimentos e eram para as viúvas, os pobres e os necessitados. E quem é que estava roubando? As viúvas, os pobres e os necessitados, que é os órfãos. Eram os sacerdotes. Eles estavam roubando o povo. E que são esses sacerdotes de hoje? São esses homens de terno e gravata, meus irmãos, titulados pastores. Quando eu conheci, meu irmão, essa verdade do dízimo, eu parei de dar. Eu parei de fazer campanha, votos, parei de dar dízimo, ofertas, porque eles mentem, meus irmãos, para vocês, eles enganam vocês, para que vocês venham todo mês sustentar eles. Essas corjas de ladrões e salteadores, porque no livro de João capítulo 10, versículo 8, está escrito assim, meus irmãos. O Messias disse, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são ladrões e assaltantes. O Messias não veio ainda, meus irmãos. Quem é que veio antes dele? Pensem, meus irmãos, analisem, examinem as escrituras sagradas, meus irmãos. Conheçam a verdade do Pai do Messias. E quando eu parei, meus irmãos, de fazer campanhas, votos, eu parei de dar dízimo e oferta porque eu conhecia a verdade. Porque não é nada de dinheiro, meus irmãos. Eu estava sustentando um bocado de marmanjos que pode, meus irmãos, muito bem de ir atrás de um emprego. Se eu posso, meus irmãos, correr atrás de um emprego para ter o que é meu, do meu suor, porque eles também não podem. Mas ele não, meus irmãos. Eles usam vocês, mentem. É uma lavagem cerebral, meus irmãos, lá dentro. Sai dela, povo meu. Sai, meus irmãos, das religiões. Quando eu parei de fazer tudo isso lá dentro, lá a líder religiosa, titulada missionária, ela veio me questionar porque eu não fazia mais campanha, não fazia mais voto, não pegava os envelopes, parei de dar dízimo e oferta. Eu cheguei para ele e falei a verdade. Minha irmã, isso é enganação. Vocês mentem. Tá no livro de Malaquias 3. Eu li todo. Então a partir de hoje não dou mais nada para esse tempo de pedra. Porque vocês mentiram. E mentem. Ela, meus irmãos, aquela irmã que dizia que me amava, que eu era um homem, um irmão, lá para ir lá, um grande obreiro, um profeta de Zeus, um homem de Zeus, ela mudou totalmente, meus irmãos. E quando ela fazia a reunião dos obreiros, eu desmascarei ela e os dízimos e ofertas que eles cobram, campanha e votos. Eu falei, minha irmã, isso não é coisa de Zeus, porque eu ainda estava no engano, meus irmãos. E eu falava, isso não é coisa de Zeus, minha irmã. Isso é de Satanás, é o diabo que está mentindo. Ofertas, campanhas, votos, dízimos. O Messias, o nosso Pai,
não pedia isso. Eu não vi aqui, minha irmã, nas escrituras sagradas, o Messias pedindo ofertas, campanhas, fazendo votos. Eu não vi os apóstolos fazendo isso, minha irmã. Onde está escrito isso? Então a partir de hoje eu não faço mais. Sabe o que ela fez, meus irmãos? Ela foi até o cão guloso, o presidente da sinagoga, chama a Viva do Espírito Santo. Quando chegou lá, ela falou para ele fez reunião com todos os obreiros de todas as denominações, de todas as igrejas. Chama Viva do Espírito Santo. E aí ele começou a questionar. Eu falei, quanto mais ele falar aí, eu não dou um centavo mais para esse lugar, porque não é do Pai. Aí, meus irmãos, quando realmente eu conheci a verdade do Pai do Messias, eu saí de lá, dessa prisão, dessa gaiola. E hoje, meus irmãos, eu estou na verdade, porque nós, meus irmãos, nós somos a igreja. A igreja são pessoas. Congregar, meus irmãos, é uma reunião de irmãos. Não é dentro dessas igrejas de pedras, não, meus irmãos. Eles mentem para você, eles enganam. Você pode se reunir nas suas casas para se alimentarem. Vocês podem se reunir dentro de um ônibus. Vocês podem se reunir dentro de um mercado. Vocês podem se reunir no ponto de ônibus. É reunião de irmãos, é isso. É quando nós nos reunimos para repartir o pão, anunciar a verdade, nos alimentarmos do pão. O pão puro que desceu do céu, que foi o Messias, o nosso mestre. Então, meus irmãos, isso aqui é um pouco do meu testemunho que, conhecendo a verdade, saio, meus irmãos, do engano, minhas irmãs. Saio do sistema religioso. Eles mentem para você. Quer ver? Questione a eles sobre o dízimo e ofertas, que nunca foi dinheiro. E questione a eles, a esses líderes religiosos. Aonde é que está escrito que o Messias pedia 10% do seu salário? Os apóstolos pediam 10% do seu salário. No livro de Atos, capítulo 3, Pedro ali, é o capítulo 2, Pedro, quando foi batizado no Espírito, na mente, Pedro, só um discurso dele, quase 3.000 vidas se converteram ao Messias. E aquelas pessoas tinham fazendas, eram ricos, eles vendiam as suas propriedades e depositavam o dinheiro no pé dos apóstolos. Não é das sinagogas, ele não deu lá para sinagogas, não deu para a igreja de pedra, eles depositavam no pé dos apóstolos. E os apóstolos ali repartiam, davam para aqueles que estavam passando fome, que não tinham a veste, que não tinham alimentos, que não tinham onde morar, meus irmãos. Esse é o amor ao Pai e o amor ao próximo. Esses homens lá dentro, meus irmãos, eles não te amam. Eles não amam o Pai e não amam o próximo, porque eles te roubam. Eles mentem. Eles são falsos. Que ama o teu próximo, meus irmãos. Não tira o que é seu. Não tira do teu suor, do teu rosto, o que você ganhou ali o mês todo. Não te rouba. Eles te assaltam, meus irmãos, sem colocar arma na sua cabeça. Eles te roubam. É nas lábias. É nas falácias. É no engano. Acorda, meus irmãos. Conheça a verdade do Pai do Messias enquanto ainda há tempo. A verdade está sendo anunciada nos 4 cantos do mundo. Vocês não são mais inocentes porque vocês sabem. Muito de vocês sabem que dízimo e oferta não é dinheiro. Porque eu já vi. Quando eu cheguei lá, falar com meus irmãos, quando eu conheci a verdade, eu falei, irmãos, dízimo e oferta, meus irmãos, nunca foi dinheiro, meus irmãos. Sabe o que muitos deles me diziam? Não, irmão Luiz Carlos, eu sei que não é dinheiro. Mas nós temos que obedecer ao nosso líder. Tem que obedecer a Zeus. Eu falei, irmão, você prefere ficar no engano? Você, em vez de conhecer a verdade, sai de lá. Mas prefere continuar dando dinheiro para esses homens, sustentando essa sinagoga de pedra, onde o Pai não habita. Infelizmente, muitos vão ficar na grande tribulação, porque não querem conhecer a verdade. Que preferem continuar no engano. Fiquemos todos na benevolência do nosso Pai, e no amor e na bondade do nosso Mestre, Messias.